Oi gente, tudo bem? Caio Graneiro, psicólogo. Essa é a segunda parte do vídeo sobre psicoterapia infantil, que eu tô conversando com a Babi sobre como se introduzir nesse tema tão amplo que é o atendimento de crianças no consultório. Se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, volta aí no canal e assiste a primeira parte, porque esse vídeo é uma continuidade. Inclusive, a gente vai começar já de uma pergunta. A experiência mais desafiadora, quando que você se viu desafiada na clínica infantil? Tem alguma experiência que você pode contar e também como que você lidou com a situação, né? Olha, a minha trajetória dentro do mundo infantil, ela foi um pouco diferente. Eu comecei dentro da área hospitalar atendendo criança. Então, assim, a área hospitalar por si só já é um desafio. Então, eu trabalhei durante muitos anos com crianças cardíacas e transplantadas. Então, eu trabalhei com a morte infantil. Então, assim, foi muito difícil trabalhar com a morte infantil. A morte, por si só, já é difícil de ser trabalhada. Quando você vai trabalhar com a morte de criança, ela é muito intensa. Então, assim, eu acredito que esse meu percurso, iniciando com a criança em relação à vida e morte, me fortaleceu para eu trabalhar com as questões mais simples da dificuldade de ser humano. Então, agora eu sinto que as questões práticas de dificuldade escolar, dificuldade com irmãos, dificuldade com pai e com mãe, eu tendo a lidar com muito mais tranquilidade, porque esse meu percurso, né? Então, eu acho que pra mim é um pouco difícil perceber nas questões práticas exatamente pelo meu percurso. Eu fui já pelo mais difícil, onde as crianças morriam e aí o que pegava em mim, eu tava atendendo a criança de manhã, à tarde eu ia visitá-la, ela já tinha morrido. Então assim, eu lidava com muita dor, muita tristeza. Então assim, foi muito difícil. Eu tive que me abrir de corpo e alma com aquele ser, porque podia ser a última vez que eu tava vendo ele. As experiências densa, né? Então assim, eu tinha que fazer o meu melhor naquele momento, porque eu não tinha a sessão seguinte, sabe? Que você tem, assim, Como seria... eu posso cuidar na sessão seguinte. Não. Como seria a nossa clínica se a gente fosse pra clínica com adulto, com a criança, sempre com essa perspectiva de que pode ser a última vez que eu vejo esse paciente, né? Fiquei pensando que potente que pode ser isso, né? Foi, pra mim talvez foi isso te preparou pra estar hoje nesse lugar potencializada na clínica, dessa experiência de estar indo pra esse primeiro e último encontro sempre, né? Sim, foi um divisor de águas pra mim, porque a hora que eu tô 100%. E essas crianças que passaram pela minha vida me marcaram demais, porque eu tinha que ser 100% disponível pra ela, porque eu tava lidando com poder ou não vê-la. E agora, quando eu tô com as crianças, que a probabilidade de eu encontrá-la é quase 100%, é maior, mas eu lido ali como se fosse assim, começo, meio e fim, e aí eu finalizo ali e tento dar o meu melhor sempre. Então, pra mim, esse foi o grande desafio, mas foi muita terapia, porque era muito frustrante você ver alguma criança onde você sabe que tem potencial, onde você sabe que, puxa, dá pra trabalhar tanta coisa, mas você vê que a doença tomou conta, né? Então, assim, crianças que amadureceram muito por conta da doença. Então esse meu percurso me ajudou, né? Não é todo mundo que faz esse percurso, mas eu acho que é possível se você tiver essa consciência de que a criança precisa sentir que você tá 100% ali, que você quer realmente fazer a diferença. A criança, quando ela se sente ouvida, ela tende a colaborar muito mais. Então quando ela vê que você escutou 100% o que ela tá querendo te dizer, você já avançou assim 80% da terapia. Então é uma terapia que ela não é tão longa quanto uma terapia de adulto, se você for efetivo nesse aspecto. Eu tô disponível, eu tô te ouvindo. Ela baixa a guarda. E aí ela fala, puxa, eu posso ser diferente. Então aí ela tenta ser. Então esse fluxo é diferente. O Winnicott falava assim que é um prazer se esconder, mas é um terror não ser encontrado, né? Eu acho que quando você vai dizendo isso, eu penso nisso, né? Esse desejo dessa criança de alguém que a encontre, né? E acho que quando você se dispõe a encontrar com ela, ela te encontra de volta, né? Exato. Isso é muito comum em crianças que são ditas agressivas ou crianças problemáticas, crianças que batem, as crianças que mordem. Quando elas vêm pro consultório, elas já vêm pronta para aquele adulto julgá-la. Vem pronta. E a hora que você se porta de um jeito diferente, ela fica atrapalhada. Ela fala, mas todo mundo me disse que eu sou isso, que eu sou agressiva,
que eu sou problemática, que eu preciso de ajuda, e você tá me dizendo que você quer saber quem eu sou, para além disso, né? Então é uma conexão muito interessante. A hora que eu digo pra ela, ok, mas eu quero saber quem você é. Tá. Ah, eu bato, eu mordo. Lá, tudo bem, mas eu quero te conhecer. Aí a gente se conecta. Agora, né? pra gente avançar pra um assunto um pouco mais polêmico. Babi, a criança veio, você começou a atender com ela e tal, mas aí tem um pai ou uma mãe que não colabora. E aí, como que lida com o pai e com a mãe? Você falou ali um pouquinho mais atrás na entrevista, você disse, não dá pra tratar o pai e a mãe como inimigo. Mas eu, por exemplo, não atendo criança porque eu não sei se eu teria essa clareza de não levantar trincheiras contra o pai e contra a mãe. Como que você lida com esse pai e com essa mãe quando a criança tá ali afim e tem um pai ou uma mãe que não tá entendendo, não tá entrando no processo? Primeiro de tudo, eu me conecto também com o pai e com a mãe, com a dor deles. Então, assim, eles estão preocupados. Nenhum pai, nenhuma mãe erram de propósito, sabe? Eles fazem o melhor que eles podem. E a hora que eu me conecto nesse sentido, você tá fazendo o melhor que você pode, mas nesse aspecto a gente vai precisar mudar porque tá acontecendo isso com seu filho, ele tá precisando disso, porque a hora que eu conheço essa criança, eu convido a eles a olharem pra essa criança de uma outra perspectiva, né? Eu mostro isso pra eles, então eu não olho pra eles como, né, vilões ou como pessoas que fazem de propósito. Então, às vezes é um pai ausente ou uma mãe muito ausente, ou uma mãe agressiva. Eu não olho isso como uma questão que faz de propósito mesmo. Eu entendo assim, olha, eu entendo que você faz o melhor possível, que você às vezes foi criada dessa forma, que pra você funcionou, mas pro seu filho não tá funcionando. Então, assim, eu sempre uso aquela premissa básica de assim, se as respostas não estão sendo bacanas, você precisa mudar as perguntas. Então você precisa mudar o jeito que você tá agindo para que seu filho mude também. Então assim, eu tento me conectar. Se mesmo assim não for possível, eu não trabalho com famílias que não aderem ao tratamento. Existem outros tipos de psicólogo que trabalham só com a criança. Eu não trabalho porque eu acho que o trabalho ele fica muito superficial, a criança não melhora, então eu sou muito honesta. Então, assim, daqui pra frente, pra eu continuar trabalhando, eu preciso da sua implicação. Você tá disponível? Não estou. Falei, então acho que vai ter que procurar um outro profissional. Até se colocar nesse sentido é importante. Quando você estabelece esse limite, se a mãe ela não tá disposta, ela tem que se haver com essa escolha de não estar disposta. Aí ela vai pra casa sabendo que se o filho dela não tá melhorando é porque ela escolheu não se implicar, né? Exato. E aí você transfere a responsabilidade. Sim. Super importante. E nesse meu tempo, eu trabalho com isso há 7 anos. É assim, eu acho que eu tive uma família que depois desse ultimato que eu dei, foi embora. Ótimo. Então assim, eles realmente falam assim, puxa, tudo bem, mas eu não sei fazer diferente. Eu falei, você não precisa saber. Eu tô junto com você, a gente vai aprender a fazer junto. Porque quando você não tá indo ali julgar, apontar... Porque na maternidade e na paternidade, todo mundo sabe tudo, né? Então, assim, é uma coisa muito louca. Todo mundo vai te dar a opinião que você deveria fazer. E quando você vai amamentar, quando você vai pôr uma roupa, determinada roupa. Todo mundo tem uma opinião. Mas ninguém, de fato, tá olhando a dificuldade daquela pessoa. Então, quando você se conecta com esse pai, eu não tô te julgando, eu não tô te cobrando, eu tô querendo aqui te ajudar, a sua família, e você é uma parte importante da sua família, abaixa a guarda. Sim. A gente não tá competindo aqui quem faz melhor. A gente tá pensando no bem comum. E a hora que a gente pensa nesse bem comum, essa família age diferente, né? É uma grande engrenagem. Você muda a dinâmica da família inteira, inteira. Né? É um trabalho mais sistemático mesmo. A criança, ela é um holoforte. Ela é a parte mais sensível do sistema. O sistema, ele tá adoecido, não é a criança que tá adoecida. Todo mundo vai ter que melhorar, todo mundo vai ter que se cuidar para que essa criança também possa se desenvolver. Ótimo. Sabe, quando você vai falando, eu vou pensando que há muitas coisas em comum entre atendimento clínico de adulto e atendimento clínico de criança. Você acha que dá pra gente afirmar que toda mãe faltante ou que todo pai faltante é também uma criança que viveu uma falta? Olha, eu não gosto de pensar assim 100% de certeza, mas quase 100%, vamos dizer assim. A gente tem uma dor, e quando a gente tem um filho, a gente tá tendo a possibilidade de reviver
coisas muito intensas. Às vezes dores que a gente quis esquecer, ou dificuldades. Então, se eu fui uma criança tímida, se eu fui uma criança agressiva, se eu fui uma criança que não tinha amigos, esses pais, eles tendem a falar assim, não, eu não quero que meu filho ou minha filha passe pelo aquilo que eu passei. E aí o grande desafio como terapeuta infantil e psicólogo infantil é dizer que aquele ser precisa construir a história dele. Sim. Então assim, e que ele precisa passar por algumas situações que o pai não vai conseguir evitar. Então assim, o pai tende a... Nenhum pai quer que um filho sofra, né? Mas existem algumas experiências que ele vai ter que passar. E se a sua experiência foi muito negativa com aquilo, você tende a querer proteger e tende a querer que resolver aquela situação. E aí a gente retoma a importância da terapia pro próprio terapeuta também. Muito. Porque se o terapeuta teve um pai agressivo e ele vê aquela criança vivendo algo com aquele pai, ele pode entrar num lugar que ele não pertence, né? Muito, porque aí faz aliança com a criança e pra agredir aquele pai. Entendi. Só que aquele pai precisa também de ajuda. Não, e se você vai contra o pai, você acaba inviabilizando a própria cura da criança. Exato. Porque a criança precisa se reconciliar com aquele pai, né? Exato. E aí, se você não tá resolvida com a sua história, você tende a projetar naquela família, e aquela família tem uma história totalmente diferente e que pode ter uma solução totalmente diferente. Então, assim, é um desafio muito grande. Você tem que estar muito disponível para reviver essas coisas e os pais entenderem que eles também estão revivendo na paternidade e na maternidade. Então, e que aquele ser precisa passar por algumas situações. Claro que a gente pode orientar, dar o contorno, ajudar, mas a história deles, eles precisam viver. Né? Então não dá pra tirar com a mão o sofrimento. O que dá pra fazer é estar junto. Então é importante o terapeuta e o psicólogo infantil ajudar o pai a entender que quando ele é pai ou quando ela é mãe, ela vai reviver muitas situações com aquela criança. E ela precisa entender que aquela criança vai ter uma nova história, vai ter novas possibilidades e que eles tenham muita tendência de, puxa, mas eu fui uma criança tímida, eu não queria que meu filho fosse. Eu fui uma criança que não tinha amigos e eu não quero que meu filho passe por isso. Mas aquele ser é um ser que não é aquele pai e aquela mãe. E ele precisa entender qual que é a dificuldade daquele ser. E talvez o pai, sendo acolhido na dor dele, ele possa permitir que aquela criança desenvolva outros recursos e possa entender que ele pode ajudar com a experiência, mas que aquela criança vai precisar passar por aquilo que ela tá passando. Então acho que esse é o grande desafio pro pai e pra mãe, que eu acho que se mistura um pouco, né? Diferente da clínica adulta, onde você vai lidar com a dor dele especificamente. Então tem a dor dele, mas tem uma criança que é dependente dele, do afeto dele, do cuidado dele, que precisa dessa ajuda. Então assim, e se for uma questão muito dolorida, é importante que esse caso seja encaminhado, né? Mesmo que você atenda adultos, não atender esse pai, essa mãe. Você tá dizendo de que tem alguns casos que você vai cuidar da família, mas que precisa o pai ser encaminhado para uma terapia, ou a mãe, para uma terapia individual. Exato. E é muito comum, porque são dores muito profundas, que se aquele pai não separar o que é a minha dor e a dor do meu filho, a gente não consegue caminhar. E por que você acha que não é bom que o psicólogo atenda a família, a criança, e também o pai na clínica como paciente? Por si só já se mistura. É uma coisa que é muito intensa. A criança, ela precisa muito da tua disponibilidade e da sua total atenção a ela. Então, assim, o teu cliente, como início, é a criança. Então, a família você trabalha exatamente com foco no desenvolvimento daquela criança. Então, se você vai trabalhar aquele adulto, você vai acabar gastando a sua energia e vai enviesar muito o trabalho daquela criança. É muito difícil separar, porque aí você vai ver algumas dores daquele pai e aí você pode correr o risco de querer interferir em algumas questões que quem vai ter que alterar essa relação são eles. Sim. Então assim, você tendo algumas informações em termos de dores muito internas, você pode usar isso de uma maneira... É muito delicado você conseguir separar. Você pode querer interferir nessa relação. E quando a relação é deles. E quando você tá atendendo adulto, você não precisa. Se eu tô atendendo pai, não tem que ter esse cuidado de como você vai reverberar no outro, porque o meu paciente é ele. Exato. Né? Então, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que uma atenção especial quando você vai atender uma criança é não correr o risco, porque tá precisando de mais pacientes, porque gostou do caso, de não correr o risco de misturar quem é o paciente para quem
que você tá ali trabalhando, né? É, porque você pode também pegar uma dor tão forte daquele pai que ele vai embora e aí você perde todo um trabalho com uma criança porque ele se sentiu tão exposto, tão vulnerável. E aí ele vai falar, puxa, ele não vai dar conta. Sim. Então assim, se ele tá num terapeuta separado, ele vai entender que ele precisa cuidar das coisas que é dele e que ele tem que cuidar das coisas que é do E filho são dois dele. espaços de cuidado, né? Muito Então se ele diferente. se frustra num espaço, ele vai cuidar dessa frustração no outro espaço. Então acho que é super importante. Quanto mais cuidado, melhor, né? É, e isso vai fazer com que a família acredite no trabalho e confie no seu trabalho. Então, assim, é importante a gente tomar esse cuidado. Por mais que você atenda adultos e que você tenha essa capacidade de atendê-lo, se você começou pela criança, tome esse cuidado, encaminhe para um colega, alguém que está próximo a você, que vocês possam trabalhar juntos, que vocês vão trocar, que vocês vão dialogar. Olha, tô trabalhando essa temática com a criança, trabalha isso com o pai, pra gente poder trabalhar junto. Acho que essa é a grande riqueza. Ótimo. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente aí falou de muitas questões, mas o universo infantil ele é muito grande. Então, com certeza, você deve ter ficado com várias dúvidas. Se você quiser, você pode usar esse espaço aqui do YouTube pra fazer outras perguntas. Quem sabe se a Babi não volta aqui pra gente conversar mais sobre o tema. Esse mês a gente ainda vai ter um vídeo falando sobre parto natural, que possivelmente pode te interessar. Então se inscreve no canal pra você acompanhar os outros vídeos que vão aparecer por aqui, tá bom? Eu espero você no próximo. Até mais!